Ora, a descrição do grande conflito. Antes do pecado ter entrado no mundo, Adão desfrutava de plena comunhão com o seu Criador. Mas desde que o homem se separou de Deus por causa da transgressão, a raça humana ficou privada desse enorme privilégio. Entretanto, através do plano da redenção, foi aberto um caminho pelo qual os habitantes da terra ainda podem ter ligação com o céu. Deus tem comunicado com os homens através do seu Espírito, e a luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas aos seus servos escolhidos. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está no 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve revelação escrita. Aqueles que tinham recebido as revelações divinas comunicavam-nas oralmente aos outros, passando de pais para filhos, através de gerações sucessivas. A preparação da palavra escrita começou no tempo de Moisés. As revelações inspiradas foram então compiladas em livro. Esse trabalho prosseguiu durante 1600 anos, desde Moisés, o historiador da criação e da lei, até João, o relator das mais sublimes verdades do Evangelho. A Bíblia aponta para Deus como sendo o seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas e através dos diferentes estilos dos seus vários livros. Apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são dadas por inspiração de Deus. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mas são expressas em palavras de homens. O Ser infinito, por meio do seu Santo Espírito, lançou luz sobre a mente e o coração dos seus servos. Deus deu sonhos e visões, símbolos e figuras, e aqueles a quem foi revelado dessa forma concretizaram os pensamentos em linguagem humana, excluindo os 10 mandamentos, que foram pronunciados pelo próprio Deus e escritos pela sua mão, mas são portanto de redação divina e não humana. Mas a Escritura Sagrada, com as suas verdades divinas, é exclusivamente expressa em linguagem de homens e apresenta uma união do divino com o humano. Existiu uma semelhança na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Isto também é verdade com relação à Escritura, como foi em relação a Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Escritos em épocas diferentes, por homens de origem e posição diversas e variando entre si quanto à sua capacidade intelectual e espiritual, os livros da Bíblia oferecem um grande contraste de estilos, bem como uma diversidade variada na natureza dos assuntos apresentados. Os diversos escritores usam diferentes formas de expressão. Frequentemente a mesma verdade é apresentada com mais pormenores por um do que por outro, e como vários escritores apresentam um tema sob vários aspectos e relações, pode parecer ao leitor que encara o assunto de forma superficial, sem cuidado, ou com preconceito, que há discrepância ou contradição, mas o estudante reverente e sério, com um discernimento claro, vê uma profunda harmonia. Sendo tratado por pessoas diferentes, a verdade é apresentada nos seus diversos aspectos. O escritor é impressionado mais fortemente com o aspecto do assunto, salienta os pontos que se harmonizam com a sua experiência ou com a sua capacidade de percepção e apreciação, ao passo que outro prefere encarar a verdade sob outro prisma. Todos eles, porém, actuam sob a direção do mesmo Espírito, para apresentar aquilo que exerce sobre o seu espírito uma mais forte impressão, resultando daí uma variedade de aspectos da mesma verdade, mas que se harmonizam perfeitamente entre si. As verdades assim reveladas formam um todo perfeito, que se adapta admiravelmente
às necessidades humanas em todas as condições e experiências da vida. Deus decidiu comunicar a sua verdade ao mundo através de agentes humanos, e Ele mesmo, através do seu Espírito, capacitou homens e precipitou-os para realizarem sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que deviam dizer e escrever. O tesouro foi confiado a vasos de barro, sem, contudo, perder coisa alguma de sua origem celestial. O testemunho é transmitido através da imperfeita expressão da linguagem humana, conservando, apesar disso, o seu caráter de testemunho de Deus, no qual o crente submisso descobre a virtude divina, cheia de graça e de verdade. Na sua palavra, Deus deu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como a autoridade da infalível revelação da sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer o bem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Contudo, o facto de Deus ter revelado a sua vontade aos homens através da sua palavra não invalida a necessidade da contínua presença e direção do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para tornar a palavra clara aos seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. E como foi o Espírito de Deus que inspirou a Escritura Sagrada, é impossível que o seu ensino seja contrário ao da palavra.